O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas! Vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará aos guardas, e os guardas te jogarão na cadeia. E eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Uma salva de palmas à palavra do Senhor. Queridos filhos e filhas, nós aqui nos reunimos toda sexta-feira, todos os dias, mas na sexta-feira de modo particular, clamando Jesus misericordioso. E nós estamos no terceiro dia pedindo: enchei-nos de esperança, porque é o que mais precisamos. E eu lembrava que a esperança é uma âncora, que segundo os Escritos, não é uma âncora que se finca aqui neste mundo, mas como diz a carta aos Hebreus, a esperança é a âncora que todo ser humano, em Cristo, lançou do outro lado. E ela está no santuário de Deus, atrás dos véus. Que alegria para todos nós. Porque no meio de tormentas e de tempestades, de pandemias e de atos de violência, de desemprego e de tanta angústia que se vive, nós temos algo para nos salvar. E quando puxamos a corda ou a corrente da âncora, não é nesse mundo que ficamos. Por isso a carta aos Hebreus nos lembra perfeitamente para onde vamos. E a esperança é passar deste mundo para junto de Deus. Mas para que isso aconteça, nós estamos num texto do Evangelho, para quem é de missa diária como eu, que se você percebeu, nós estamos no capítulo 12, do versículo 54 ao 59. Então é um fascículo dentro do livro de Lucas. São várias temáticas. Lucas os reúne em módulos. Vamos usar os termos de hoje, o que nós na Bíblia chamamos de perícopes. E hoje é uma amarração que Lucas faz. Se vocês buscarem na memória, nos últimos dias Jesus teve sérios problemas com os fariseus, com os saduceus, com os mestres da lei. Não mediu palavras para chamá-los de hipócrita, e o faz hoje. Os desmascarou com os seus vários ais. Jesus mostrou que a prática da lei pela lei não leva a nada, mas acima de tudo, o que conta para Deus é a misericórdia e a justiça. Hoje é o encerramento deste bloco, desta perícope, deste livreto. E Jesus, mais uma vez, Ele está se degladiando.
É verdade que Jesus é o jovem Galileu, o mestre do amor, da bondade. Mas para aqueles que não aceitam a conversão, e Jesus não aceita, se tem algo que ele lhe causa uma santa raiva, e não estou errado em dizer isso, porque a raiva é própria dos humanos e é amoral. Jesus teve raiva, é da hipocrisia. Jesus nunca aceitou. E hoje o que ele diz, não daria para ser hoje. Os nossos pais viviam isso. Meu pai tinha umas coisas que se ele visse chover até meio-dia, ele sabia se ia chover a tarde toda ou não. Os mais antigos sabiam que se fizesse nuvem lá, se o vento viesse daqui, a gente conseguia. Hoje não dá mais, o clima virou uma bagunça. Mas certamente no tempo de Jesus era muito fácil. As coisas eram mais, as estações eram mais bem marcadas. E Jesus aprendeu isso com São José. E ele disse: vocês sabem olhar para o clima e saber se vai chover, se vai fazer calor, se é primavera, se é verão. Hipócritas. Vocês conseguem ver os sinais da atmosfera e não conseguem ver os sinais de Deus na vida? Isso não é só para eles, é para mim e para você. Os sinais de Deus na nossa vida. Somos o que somos. Olha o que somos hoje, da onde nós viemos. Como a leitura orante de hoje, para quem acompanhou no rádio, Deus nos deu tantas coisas boas. E se as coisas boas aconteceram, foi Deus que nos deu. Nós conseguimos perceber a ação de Deus, eu diria no mundo, mas também na nossa vida. Quantas vezes, sem merecimento algum, porque o amor de Deus não é meritório. Quantas vezes Deus nos livrou? Quantas vezes Deus foi à frente, desarmando a armadilha, como diz o Salmo, caminhou à nossa frente para segurar a pata do cão, fechar a boca do leão. Mas será que nós aprendemos disso? Estamos numa pandemia, graças a Deus, podemos olhar com tudo que está acontecendo, se vacina presta, não presta, eu não vou entrar nessa. O que estamos pedindo é que se descubra, que seja para todos, mas nós estamos, vamos dizer assim, pelo menos passamos da metade. Mas será que o ser humano aprendeu os sinais da pandemia? O que realmente a pandemia veio nos ensinar? Algo muito simples, do dia para a noite. Nós tivemos que voltar para nossas casas. E o que foi mais importante? Família, amor. Eu acabei de dar uma entrevista pelo Evangelizar de amanhã, que vai acontecer daqui. E exatamente as perguntas são sempre nessa linha. O que podemos aprender com a pandemia? O que o homem é capaz de enxergar e ver os sinais de Deus? O que nós podemos tirar das lições da nossa vida e dos acontecimentos? O Evangelho não termina aqui. E vocês sabem, nós estamos escravos de uma lei obrigatória de eu tenho que entregar a missa 12:57, que depois vem o horário político. Então eu vou deixar algumas pistas, porque Jesus conta uma outra parábola hoje. A parábola que diz, e ele está trazendo provérbios. E aqui nós temos muitos magistrados. E Jesus está usando um princípio básico, que em Provérbios está escrito: antes que algo vá a litígio, antes que algo vá para ser julgado, se reconcilie. Segundo o provérbio, porque depois que entrar um terceiro para julgar, você só tem a perder. Quando Jesus conta essa frase, lembra que eu disse que é tomar uma decisão? Jesus está por esse texto dizendo algo que ele diz muito simples: antes de ir diante do magistrado, resolva teu problema. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que vai chegar a hora que nós vamos estar diante do magistrado maior, do juiz.
A gente não gosta muito disso, não fica bem a gente pensar Deus como um juiz. Mas veja, Ele é misericórdia. Mas eu explicava dias atrás que na essência, no bojo da misericórdia e do amor, existe a justiça. Deus é misericordioso sempre, mas é parte da misericórdia e do amor a justiça. Então Jesus está dizendo, antes que chegue a hora que você vai prestar conta da sua vida, e vamos, e não vai ter ninguém como advogado, salvo Nossa Senhora para quem a levar junto. Nessa hora não tem conversa. Na hora que nós tivermos que apresentar os nossos feitos e as nossas obras, que caixão não leva dinheiro, nessa hora que tiveremos apresentar aquilo que podemos levar na morte, que são as virtudes, é melhor estar reconciliado com Deus. Ele termina o capítulo dizendo, você tem que tomar uma decisão. É como que ele dizendo, ainda é tempo de reconciliação. Ainda é tempo de se emendar. Ainda é tempo de se reconciliar com Deus. E é nesse contexto que a primeira leitura vem nos dizer. A primeira leitura que é de uma beleza imensa. Veja, a leitura de hoje nos coloca a necessidade de caminharmos conforme a nossa vocação. E qual é a nossa vocação? Qual é a vocação do ser humano? Se domingo passado, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, eu dizia, e é a verdade, porque domingo ecoa no domingo, essa é a chave de leitura, que Jesus não ficou no muro, mas ele disse, se lá tem a esfinge, se tem o rosto de Tibério, dê a ele. Mas não se esqueça, que todo homem tem impresso a imagem e semelhança de Deus. Então a minha vocação primeira é ser igual a Deus. Não igual no sentido quantitativo, nunca seremos, mas termos os traços do Pai. E nesse contexto, será que nós vivemos a nossa vocação? Se vivemos, então por quê? Diz que a pandemia criou vários problemas. Verdade, criou mesmo. Porque o homem se debruçou com aquilo que ele tem de pior. As coisas que estavam escondidas. As coisas que estavam nas gavetas. E por esse tempo de reclusão acabou aflorando. Vocês sabem o quanto nós temos aqui, ontem à noite, quanta gente pedindo pensamento suicida, quanta gente implorando para que rezasse para salvar o casamento, quanta gente pedindo para sair da depressão. Sabemos o índice da violência que se agravou, então é sinal que não estamos vivendo a nossa vocação, que estamos precisando nos esconder, precisamos de subterfúgio. O texto diz, vivam a sua vocação, vivam com humildade, mansidão, vivam com amor uns pelos outros, amor, paciência, busquem a unidade no Espírito Santo. Essa é a nossa vocação, e parece que é algo tão difícil, mas não é difícil se está na nossa natureza. Se nós falarmos, estamos falando da cura da árvore genealógica, e muita gente me perguntando, mas padre, se eu me dou conta que a minha árvore genealógica está com defeito, e vem um defeito de fábrica, tem cura? Tem. Porque a árvore genealógica, por mais que veio com uma sequência de gerações e gerações erradas, ela tem uma matriz boa, é Deus. Então a humanidade não está perdida. Por isso, se vocês lembrarem, o texto de hoje, que é continuidade de ontem, nos pedia algo, o Espírito Santo.
E é aqui, meus irmãos, que existe a cura da humanidade. O derramamento do Espírito de Deus sobre nós. É aqui que nós podemos viver a nossa vocação. É nos voltando, tomando uma decisão, saindo do muro, tomando uma decisão propositiva em Cristo, nos reconciliando com Deus, vivendo no Espírito, nós teríamos a solução dos nossos problemas. Então tudo aquilo que a gente está vendo como negativo, pode ser revertido. O Espírito que nos dá a humildade, o Espírito que nos dá a mansidão, são frutos do Espírito, que nos leva a suportar o outro com paciência. Então essa irritação, essa polaridade, isso que nós estamos vivendo hoje, é uma ausência de Deus no mundo. É uma ausência de Deus na pessoa humana. E se tirar Deus da nossa vida, nós não nos tornamos pessoas boas. Porque existe dentro de nós muitos demônios, muitos monstros, muitos fantasmas. Aplicai-vos no Espírito Santo a guardar a unidade, o vínculo da paz. Lembre-se, há uma só esperança, e é por essa esperança que pertenceremos a Deus. Amém.